A manchete é: Bolsonaro mente na cara de alguns dos principais líderes internacionais. É claro que esse é o meu jeito de dar a manchete, porque se você for ler isso num jornal tipo O Estadão, aí a coisa vai ser muito mais branda, como Bolsonaro distorce dados. Talvez usar o verbo mentir seja uma escolha muito difícil. Você até poderia argumentar que Bolsonaro mentindo não é exatamente uma novidade, e não sendo uma novidade, não é notícia. E aí, como não é notícia, não é manchete, como não é manchete, não é plantão, e portanto eu nem deveria estar aqui tentando informar você. É que, assim, uma coisa é Bolsonaro mentindo pra mim, pra você e pra essa galera despirocada que acredita nele. Isso é banal. Tá, é banal, mas tem consequências, eu sei. Consequências tipo esses malucos aqui lutando contra o comunismo vestidos de Ku Klux Klan no Rio Grande do Sul. Viemos acabar com o comunismo! Hoje é o fim do comunismo! Alguém quer o comunismo aqui ainda? Quer o comunismo? É, ridículo, eu sei. Mas tem uma diferença entre a mentira cotidiana e a loucura cotidiana também, como você viu aí, e o que foi feito na Cúpula do Clima. Para entender essa diferença, talvez o ideal seja começar pela importância da Cúpula do Clima. Trata-se de um evento para discutir os efeitos das mudanças climáticas e aquilo que cada nação faz, vem fazendo, ou talvez não venha fazendo, para mitigar os efeitos dessa tragédia que é real e já está aí, já está rolando. Só um pouquinho de contexto, vai. É que na presidência do Donald Trump, os Estados Unidos vinham negando a ciência da coisa toda e acabaram mostrando um vigoroso dedo do meio para acordos que vinham sendo firmados há décadas, tipo o Acordo de Paris. O presidente americano Donald Trump anunciou nesta quinta-feira a retirada dos Estados Unidos do Acordo do Clima. Segundo o republicano, o Acordo de Paris é desvantajoso para o país. Aí o Joe Biden assume o lugar de Donald Trump tentando fazer diferente e, claro, tentando usar essa pauta para reconsolidar a liderança dos Estados Unidos sobre o mundo. E é para isso que ele convocou a Cúpula do Clima, um evento que coloca muita pressão sobre o Brasil, um país que queimou florestas até que a fumaça pudesse ser vista pelos satélites da NASA. Isso para depois perguntar: "Hey NASA, are you sure?" Como dá pra ver, a posição do governo Bolsonaro não é assim das mais confortáveis, mas pelo menos esse governo tem lá o seu jeitinho de lidar com a coisa, um jeitinho que faz jus à origem miliciana do governo Bolsonaro. Pois é que a estratégia aqui tem tudo a ver com sequestro e arma na cabeça, não tô brincando não. Alô, comunidade internacional, é 1 bilhão por ano de resgate, senão eu boto fogo na Amazônia. Foi o que disse o ministro do Meio Ambiente. Mais ou menos. E fica pior do que isso porque a desculpa do Ricardo Salles para pedir essa grana toda tá nos povos indígenas. Pois é, $1 bilhão por ano é o que seria necessário para garantir o futuro desses povos. O cuidado com os 23 milhões de brasileiros que vêm sendo há décadas deixados para trás e, portanto, um olhar sobre a sua necessidade social, econômica, o desenvolvimento econômico sustentável daquela região. Para isso, a necessidade de recursos a serem implementados imediatamente. Razão pela qual nós vimos abrindo essa possibilidade de que estrangeiros nos ajudem com recursos vultosos e imediatamente para cuidar da parte econômica e social da Amazônia. Tá entendendo? O governo Bolsonaro precisa de doações estrangeiras para garantir o futuro dos indígenas. Aqueles mesmos indígenas que esse governo é acusado de genocidar, formalmente acusado. E é nesse ponto que a gente precisa separar o posicionamento do governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente em dois. Primeiro você viu aí o ministro do meio ambiente, assertivo, seguro, bruto até, pedindo dinheiro para o mundo. Agora ouça aí o presidente Bolsonaro na tal Cúpula do Clima, muito mais manso. Estamos, reitero, abertos à cooperação internacional. Contem com o Brasil. Muito obrigado.
Bom, muito desse discurso aí do Bolsonaro na cúpula do clima foi destrinchado e posteriormente demolido por agências de checagem de fatos. Ele exagera alguns números, omite alguns fatos e mente mesmo na cara de algumas das principais lideranças internacionais. Agora, não precisa ir tão longe, não precisa ir tão fundo para entender até onde vai essa mentira. Vamos começar pelo básico, vai. Você ouviu ele dizer aí. Estamos, reitero, abertos à cooperação internacional. Agora ouça o que ele disse no ano passado sobre o mesmo Joe Biden que convocou esse evento aí, a cúpula do clima. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Se a gente for explorar cada detalhe mentiroso desse discurso, a gente vai levar o dia inteiro e aí em algum momento você vai acabar perdendo o interesse de qualquer jeito. Então vamos pro básico, vamos pro principal. Bolsonaro tentou minimizar a participação do Brasil nas emissões de carbono. Como detentor da maior biodiversidade do planeta e potência agroambiental, o Brasil está na vanguarda do enfrentamento ao aquecimento global. Ao discutirmos mudanças do clima, não podemos esquecer a causa maior do problema: a queima de combustíveis fósseis ao longo dos últimos 2 séculos. O Brasil participou com menos de 1% das emissões históricas de gases de efeito estufa, mesmo sendo uma das maiores economias do mundo. Eu realmente não consegui entender de onde ele tirou esse 1%. A agência Lupa cita esse estudo aqui, que eleva a participação brasileira para 4,4%. Uma explicação possível para essa diferença: ele estaria considerando apenas as emissões geradas pela queima de combustíveis fósseis, e não pela queima de florestas, por exemplo. No campo, promovemos uma revolução verde a partir da ciência e inovação. Produzimos mais utilizando menos recursos, o que faz da nossa agricultura uma das mais sustentáveis do planeta. Isso também é mentira. Vamos lá para a agência Lupa, vai. O Brasil é o 51º no ranking de agricultura sustentável do Índice de Sustentabilidade Alimentar, que é desenvolvido pela revista The Economist, com o Centro Barilla para Comida e Nutrição. O levantamento considera indicadores nas categorias água, uso da terra, incluindo biodiversidade e capital humano, e emissões de gases do efeito estufa. O setor agrícola brasileiro apresenta indicadores ruins em agrotóxicos, manejo de fertilizantes, desigualdade e clima. Uma outra mentira contada sobre a cúpula do clima está nessa história de que o Joe Biden teria deixado a sala no exato momento em que Bolsonaro começa a falar. É verdade que o cara saiu da sala, mas é improvável que tenha a ver com o que disse o Bolsonaro ou com a presença do Bolsonaro no evento. É que o Joe Biden saiu muito antes do Bolsonaro começar a falar e voltou depois também. Teria ido resolver uma coisa urgente. Uma coisa urgente. No banheiro? Desculpa. Enfim, depois da cúpula do clima, o Bolsonaro e o Ricardo Salles fizeram uma live juntos lá no Facebook. Bom, fiscalizar o Ministério do Meio Ambiente, quem fiscaliza é o meu chefe, o presidente Bolsonaro. Nenhum país vai fiscalizar o Ministério do Meio Ambiente, não. Agora, a gente mostrar aquilo que vai ser feito, que já está sendo feito, para nós é uma satisfação. É um acordo importante. O Brasil vai ajudar a resolver um problema criado pelos ricos, que é o das emissões de combustíveis fósseis, de gases de efeito estufa, problema que eles criaram. Então, uma parte desse entendimento é o seguinte: quem prometeu recursos, quem nos levou para acordos internacionais, tem que colocar o dinheiro à disposição. A gente agradece aquela oferta do presidente Biden de 20 bilhões de dólares no ano passado e nós estamos apresentando um plano que é de 1 bilhão de dólares. Então, diante de todos esses créditos, 100 bi do Acordo de Paris, 133 do artigo 5º do RED, 20 bi que o presidente Biden gentilmente ofereceu, nós queremos um. Agora, se esse um não vier, nós vamos fazer tudo que a gente precisa fazer com os nossos próprios recursos. Aliás, o presidente determinou que se dobrasse justamente o recurso para a fiscalização ambiental. Pois é, eu não sei você, mas eu fico com um pouco de medo quando esses caras falam em dobrar o orçamento. Porque quando o assunto é meio ambiente, eles fazem exatamente o contrário daquilo que eles dizem. Aumentar o orçamento do Ministério do Meio Ambiente enquanto Ricardo Salles estiver por lá, isso é queimar dinheiro, literalmente. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto,
O Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.